Fala galera, eu realmente queria poder estar do lado de vocês, na frente de vocês, para mandar essa mensagem, mas por motivos claros a gente tem que evitar aglomerações, a gente não pode ficar juntos nesse momento. Então estou gravando esse vídeo para falar um pouquinho sobre esse cenário e qual que é a postura da empresa frente ao que está acontecendo, beleza? Então vamos lá. As crises, cara, elas não são uma novidade na nossa história enquanto seres humanos, né? Aqui eu citei algumas delas que ocorreram entre o último século e esse século agora que a gente está, tá? Então em 1918 a gente teve a gripe espanhola, que foi uma pandemia também que se espalhou pelo mundo, afetando mais de 500 milhões de pessoas, se eu não me engano. E durou lá pelos seus 2 anos, enfim, milhares de mortes e muitos problemas econômicos decorrentes disso, né? 1929, a Grande Depressão, quebra da Bolsa de Nova York e o mundo virou um caos econômico. 1945, Segunda Guerra Mundial, foi quando acabou a Segunda Guerra Mundial e a Europa estava devastada também, com fome, falta de mão de obra e diversos outros problemas econômicos. 2008, a crise que a gente mais se lembra, né, que está mais próxima dessa atual, que foi a crise financeira. Teve a quebra de banco nos Estados Unidos, o Lehman Brothers quebrou lá nos Estados Unidos, isso foi uma crise imobiliária, né? Teve uma reação em cadeia em todos os mercados do mundo, tá? Então, aconteceu em 2008. E agora, em 2020, a gente se depara com a crise sanitária, enfim, uma nova pandemia, que é a crise decorrente do Covid-19, né? O coronavírus, que, enfim, está causando milhares de mortes no mundo inteiro e fazendo com que a gente fique dentro das nossas casas por problema de contágio, e isso está gerando diversos e profundos problemas econômicos, não só aqui, mas no mundo inteiro, tá? O que a gente consegue entender sabendo que houveram todas essas crises nos últimos 2 séculos, né? A gente entende que, cara, toda crise se parece com um túnel. Ela tem um começo, meio e fim. E a crise, ela sempre, quando a gente fala de crise, ela não atinge um setor específico, ela atinge todas as pessoas, né? Quando a gente fala de pessoas, a gente tem que envolver 2 diferentes tipos de agentes, né? As pessoas e as empresas. Todo mundo acaba sendo afetado de diversas formas. E essa linha do tempo aqui, esse começo, meio e fim, ele se parece com um túnel, né? Um túnel escuro. Um túnel que a gente entra e não consegue enxergar nada, a gente não sabe para onde as coisas vão, existe um desespero enorme, um caos e muito medo porque a gente não enxerga, tá? Então, a gente, nesse momento, a gente está justamente mais ou menos aqui, no começo da crise. A gente está nesse momento que a gente entrou na escuridão, a gente não sabe para onde as coisas vão. Mas o que a gente tem certeza e pode ter certeza é de que a gente vai chegar lá no fim, uma hora isso vai acabar. Então, sabendo disso, a minha mensagem é justamente para dizer que pelo fato da gente saber que vai ter fim, a gente precisa se preparar. Então, quando a gente fala de empresas e pessoas, existem 3 formas que cada um desses agentes pode encarar a crise, né? E isso vai acontecer, cada um desses cenários vai acontecer com as diferentes pessoas. O primeiro cenário é que essa crise cause danos irreparáveis, ou seja, vão ter muitas empresas que vão quebrar, vão ter pessoas que estão endividadas e vão se aprofundar numa crise financeira pessoal, tem pessoas que acabam perdendo a vida com isso. Então, esse primeiro cenário de danos irreparáveis acontece para essas pessoas, né, que acabam se aprofundando nos seus problemas, tanto pessoas quanto empresas que quebram também e não conseguem sair do outro lado desse túnel aqui. Tá? Então esse é o primeiro cenário. O segundo cenário é o cenário de resiliência, ou seja, são todas aquelas pessoas e empresas que passam por esse túnel aqui e saem do outro lado. Elas resistem todos os problemas daqui de dentro, mas elas conseguem sair do outro lado. Então esse é o segundo cenário, o cenário de resiliência. E o terceiro cenário é o cenário de antifragilidade. O que significa antifragilidade? O antifrágil é aquele agente que se beneficia do caos. Então, é o cara que entra nesse túnel escuro, mas quando ele sai mais forte, tá? E a gente, enquanto empresa, se eu tiver que escolher um cenário, eu vou escolher todas as vezes o cenário 3, o cenário de antifragilidade.
Ou seja, a gente vai precisar entender essa crise como um momento de dar um passo para trás e depois que a gente passar por esse túnel, a gente sair mais forte, tá? Então, esse é o momento da gente fazer uma avaliação pessoal, entender no que a gente está errando, como a gente pode se aproximar ainda mais do nosso cliente, ser mais prestativo, não deixar ele de lado nesse momento, apesar de não conseguir fazer o atendimento presencial, fazer todas as análises que a gente precisa, tanto o time interno aqui quanto o time externo, e encarar isso como uma oportunidade da gente sair do outro lado mais forte. Não é o momento da gente falar, putz, ferrou tudo, da gente parar de trabalhar e mergulhar numa depressão profunda. Toda crise, em seu começo, que é onde a gente está, é um momento de muita fragilidade, as pessoas têm medo, as pessoas estão confusas, e esse é o momento que a gente está passando agora. E a gente, enquanto ser humano, assim como os outros animais, a gente é mobilizado pelo efeito manada, ou seja, quando existe muito medo, a gente tende a ficar com medo também. Se tem muita gente indo para a esquerda, a gente vai para a esquerda também. Se tem muita gente indo para a direita, a gente vai para a direita também. Então, cara, já está todo mundo muito pressionado, com muito medo por causa dessa crise. Vamos ser a empresa, vamos ser os caras que a gente vai olhar para essa crise. Claro que a gente vai ser afetado, eu não estou falando aqui como uma pessoa que não vai ser afetada por isso. 100% de nós vai ser afetado, tanto nós pessoalmente quanto a empresa, tá? A gente vai sofrer com isso. Mas vamos tentar encarar isso como um momento da gente ser antifrágil. Vamos sair do outro lado mais forte, tá? Vamos analisar como a gente pode ser melhor. Não vamos deixar o cliente de lado. A gente não pode mais fazer o atendimento físico, mas vamos falar com esse cara todos os dias no WhatsApp, vamos acessar ele. Quem é visto é lembrado. Todo mundo aqui estudou na escola o Charles Darwin, o cara que criou a teoria da evolução das espécies. E o que ele concluiu? Que quem sobrevive não é o mais inteligente, não é o mais forte, mas aquele que melhor se adapta, tá? Então, a gente vai ser empresa dentro do nosso ramo que vai melhor se adaptar a esse cenário. É essa postura que a gente tem que ter, tá? A gente vai sim ser afetado, mas se a gente se adaptar melhor que os nossos concorrentes, se a gente se adaptar melhor que os outros, a gente vai sair muito mais forte e a gente que vai sobreviver e prevalecer lá do outro lado, no fim do túnel. Eu não sei quem conhece aqui Napoleão Hill, é um cara que eu sou muito fã, é o maior autor e pesquisador sobre riqueza da história. E ele fala que toda crise, toda dificuldade carrega consigo uma semente de igual ou maior oportunidade. Então a gente tem que encarar esse momento, sim, ele é muito triste e muito dificultoso, mas vamos encarar esse momento como uma semente que vai trazer uma oportunidade muito maior para a gente do outro lado. É isso.